Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre You Only Live Twice, com 007 Só Se Vive Duas Vezes, filme de 1967, dirigido pelo Lewis Gilbert e com o roteiro do grande Roald Dahl. Essa é uma adaptação do livro homônimo do Ian Fleming, publicado em 64, só que, claro, o filme acaba descartando e modificando vários elementos da história original. Um filme que teve uma produção tanto quanto conturbada por causa do Sean Connery. Ele já dizia que não se sentia mais confortável interpretando James Bond, que ele tinha muito medo também de ficar com o estigma de ator de filme de espionagem. Não era isso que ele queria para sua carreira. Ele avisou o Albert Broccoli, o produtor, que deu um grande aumento no salário do Sean Connery para esse filme, só que pouco antes do final das rodagens, o Sean Connery avisou que esse era o último filme dele como James Bond. Então é um projeto um tanto quanto esquisito para se revisitar, porque hoje a gente sabe que o Sean Connery voltaria para a franquia Bond em 71 para oficial e aí depois faz aquela participação não oficial em 1983. Só que nós não temos aqui uma despedida tradicional, então eu imagino a confusão na cabeça dos fãs, pensando do porquê que o Sean Connery havia saído, qual seria o futuro da franquia James Bond, se algum outro ator conseguiria dar vida a esse personagem. Deixa eu começar com um ponto positivo de You Only Live Twice, que é o seguinte: eu adoro como o filme ele consegue aproveitar a tensão da Guerra Fria. E em um momento tão delicado da década de 60, eu não me refiro apenas à relação Estados Unidos e União Soviética. Você tem também a ruptura sino-soviética, que é muito bem aproveitada para a narrativa. É claro que a gente pode discutir até que ponto as decisões do roteiro acabaram ajudando ou prejudicando a trama geral. Creio, no entanto, que é consenso que nós temos aqui uma excelente opção de entretenimento, seja pelo aproveitamento dos gadgets nessa história, ou seja pelas conexões apenas feitas no período da Guerra Fria. No filme, uma nave do projeto Gemini da NASA é sequestrada no espaço. Apesar da desconfiança de que os soviéticos pudessem estar envolvidos, o serviço secreto britânico acredita na possibilidade de que alguma nação esteja orquestrando a Terceira Guerra Mundial e manda James Bond ao Japão para investigar. Lá ele toma conta dos planos da Spectre e de Blofeld, interpretado por Donald Pleasence, que pretendem criar uma nova superpotência mundial. Esse filme contou com a clássica equipe técnica da franquia James Bond, que garante uma enorme qualidade na parte sonora, trilha do John Barry, inclusive um tema introdutório memorável da Nancy Sinatra, que para muitos é o melhor de toda a franquia, montagem do Peter Hunt e um excepcional trabalho de fotografia do Freddie Young, que foi convidado para participar desse filme, tendo em conta também que em 1967 a Eon queria colocar James Bond como sinônimo de grandeza nos cinemas. Então o Freddie Young ele consegue aproveitar o máximo das grandes construções do Ken Adam. É lindo de se ver na tela. Remove the prisoners. Remove the prisoners. E esse incrível padrão de qualidade técnica da década de 60 da franquia James Bond acabou sendo referência e acabou sendo motivo de frustração para os próprios produtores, quando eles tentam copiar, quando eles tentam chamar outros nomes, mas não conseguem o mesmo nível, não conseguem atingir a mesma qualidade. E a lição era a seguinte: não bastava despejar dinheiro, você precisava planejar, você precisava também ter muita atenção aos detalhes. Muitas pessoas acabam criticando duramente esse filme por conta do roteiro implausível do Roald Dahl e eu creio que essas críticas fazem sentido. No entanto, eu interpreto o roteiro do Dahl como típico entretenimento escapista, aquela história que você só poderia acompanhar numa sessão de cinema. Nesse sentido, o Sean Connery interpreta o super-herói imortal, o Blofeld é o vilão e a Guerra Fria como pano de fundo acrescenta muito valor. Se você aceita esses direcionamentos numa boa, creio que vai curtir muito o filme, senão vai ter um grande problema, porque ele não é aquele filme tradicional de espionagem da própria franquia James Bond até então, especialmente os três primeiros. E comparado justamente aos filmes anteriores da franquia, eu creio que esse está um nível acima de Thunderball, mas ainda assim não dá para comparar com os três clássicos iniciais. Só que existe um grande empecilho. O nome dele é Sean Connery. Eu fico com a sensação de que tanto nesse filme quanto em Thunderball ele não estava confortável interpretando o James Bond. Eu lembro que nesse período o Sean Connery passou por alguns problemas pessoais, então isso até acaba gerando uma ação mais formulaica e retira o peso, retira a grandeza do personagem James Bond. Acredito, no entanto, que o ponto alto de Only Live Twice é a ameaça da história. Claro, Blofeld, ele se articula muito bem com todo o contexto da Guerra Fria, com toda essa questão de criar uma nova superpotência,
mas faltou um capanga. Eu sinto que o Hans, que é o guarda-costas do Blofeld, poderia ter sido aproveitado, mas o filme tomou uma opção por um outro rumo, tomou uma opção para focar no combate direto. Temos dois grandes problemas em You Only Live Twice. O primeiro deles é o aproveitamento, na verdade o péssimo aproveitamento da cultura japonesa, porque nesse período, tanto o cinema quanto a televisão, eles acabavam abrindo portas para novos locais, apresentando novas culturas, e tudo que é aproveitado sobre o Oriente, sobre o Japão em You Only Live Twice é feito em uma construção completamente inadequada, completamente errônea, totalmente construída em clichês e estereótipos. Tem aquele estilo brega em algumas linhas de diálogo do Sean Connery, mas a interação dele no geral deixa muito a desejar. Outro grande problema, as Bond Girls. Elas são muito, mas muito mal aproveitadas. Ou elas são meramente utilizadas para acentuar a tensão, duas são descartadas sem grande impacto na história, por exemplo, e a Kissy, que é interpretada pela Mie Rama, que deveria ter amplo espaço na narrativa, não tem qualquer desenvolvimento e a atenção está única e exclusivamente voltada para o seu corpo. Mas assim, definitivamente o Only Live Twice não é um filme ruim. O problema é que quando você compara com a grandeza dos anteriores, a experiência final não é tão boa. Eu ressalto ainda assim a qualidade técnica da produção e fecho You Only Live Twice com a nota 6. Depois desse filme, o Connery realmente saiu da franquia por algum tempo, ele voltaria em 71, e o George Lazenby participou do outro filme, a crítica já está aqui no canal. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!